Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Masters Talk, aquele cantinho que a gente tem aqui para falar sobre saúde e as principais técnicas do dia a dia aí, voltadas para a área de saúde com especialistas com informação de qualidade, é isso que a gente busca. Hoje nosso assunto vai ser flacidez de pele, eu sei que interessa muita gente, eu já adianto que tenho 2 convidados aqui muito legais que sabem falar muito bem sobre essa área, mas antes de apresentá-los, vamos rodar a vinheta. Quem vem conversar com a gente hoje sobre flacidez de pele, mais uma vez aqui no podcast, Dr. Áureo, que vai falar um pouquinho sobre essas condições, principalmente condições clínicas, né, doutor? Quando o paciente já te procura, muitas vezes já para fazer uma cirurgia, retirada da pele, normalmente no seu dia a dia, acho que é isso que mais acontece, né? É isso aí, obrigado, João, mais uma vez aqui junto. E hoje o assunto flacidez de pele, nada mais importante do que trazer alguém que entenda de pele para conversar com a gente. Então, a convidada que eu trouxe hoje, a doutora Flávia Cury, dermatologista, e ela, mais do que ninguém, vai conseguir falar para a gente quais os limites da pele, né? Quais os limites do tratamento de flacidez, se flacidez realmente tem tratamento, as opções. Obrigado, Flávia, por ter vindo aí com a gente. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, poder falar desse assunto que eu adoro. Então, na hora que o Áureo convidou, eu falei, não, vamos lá, vamos poder... E o mais legal de tudo que a gente estava falando agora, para que o pessoal saiba, a gente não combina as conversas. Então, o bate-papo vai surgindo daqui. Exatamente. Isso, das dúvidas. Eu tenho dúvida de pele, ela vai se posicionar alguma coisa e a gente vai conversar. E é legal também, a gente tem conversado muito com o pessoal nas nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. O pessoal tem mandado bastante mensagem perguntando, tirando dúvidas. Então, fazer um alerta para quem segue a gente aqui nas redes sociais. Vai lá no Instagram, manda mensagem pra gente no YouTube, sugere aí dicas de programa, aquilo que o pessoal quer saber, que a gente está aqui para isso, para responder com qualidade de informação, né? Isso mesmo, vai ser ótimo, né? Pô, posso começar? Vamos lá. Eu tenho uma dúvida interessante. Então vamos. Eu já perguntei para vários dermatos sobre a seguinte situação. A gente sabe que as pacientes querem tratar a flacidez e muitas vezes confundem flacidez com excesso de pele, né? Como que é atualmente o seu posicionamento? Como você explica para a paciente a diferença entre excesso e flacidez? É muito difícil explicar isso para você. Eu tenho dificuldade de explicar isso. E é que eu acredito para vocês que são médicos, isso às vezes fica mais visível, né? Mais palpável. Para a gente, às vezes você acha que só está flácido, mas na verdade é um excesso. Para explicar é difícil. Exato. Como você leva essa conversa aí? Olha, Áureo, eu tenho muitos pacientes, né? Eu acho que, assim, a flacidez de pele, a gente começa a perder colágeno a partir dos 25 anos. Então, assim, muito jovem que a gente começa a perder, né? E hoje, tendo em vista a expectativa de vida, que está aumentando muito, a gente vai passar muitos anos da nossa vida aí com perda desse colágeno, né? Então, o que eu vejo assim no consultório, e até é interessante essa abordagem do dermato com o cirurgião plástico, é saber diferenciar e explicar para o paciente, porque é aí onde vai entrar, ao meu ver, o tratamento que o dermatologista vai conseguir ajudar, e aí, ou se é um tratamento já que o cirurgião deve entrar. Então, acontece muito de chegar pacientes no meu consultório que eu acabo indicando para o cirurgião plástico, porque é o tipo de tratamento que, às vezes, o dermatologista não vai conseguir resolver. Então, eu acredito que o excesso de pele é mesmo uma flacidez mais exagerada, vamos dizer assim, que eu acho que a solução ali é mesmo fazer algum procedimento cirúrgico, exatamente. Agora, só para quem está acompanhando a gente entender, o que significa a flacidez de pele? Tecnicamente, está perdendo colágeno, está perdendo elasticidade? O que acontece com a pele que ela começa a ficar flácida? Então, o colágeno é uma proteína, né, do nosso corpo. Então, 70% do colágeno da nossa pele é proteína. Então, ela faz parte, bem na parte mais, um termo mais, vou falar um pouco mais técnico para tentar entender. Na nossa pele mais profunda fica toda a matriz extracelular com uma rede de colágeno. Então, imagina ali uma rede para sustentar essa pele. Então, esse colágeno
que se forma ali nessa matriz, ele vai dar sustentação e firmeza. Então, por isso que o colágeno é tão importante. E conforme a gente vai envelhecendo, vai tendo uma perda, as células que produzem colágeno, que são chamadas de fibroblastos, elas vão perdendo a sua capacidade de produção ao longo dos anos. Então, a partir dos 25 anos, a gente começa a perder ali 1% de colágeno por ano, e depois dos 50 anos tem uma queda muito mais dramática, né? Então, por isso que a gente percebe esse declínio acentuado aí depois dos 50 anos. E tem maneira de bloquear isso ou retardar essa perda? Tem, com certeza. E é isso que a gente procura fazer no consultório e por isso que a gente também fala da importância dos tratamentos preventivos, né? Porque a partir do momento que você já começa a perder colágeno, você já começa estimulando a produção desse colágeno para que você consiga retardar um pouco essa evolução. Então, é possível, sim. A gente tem vários procedimentos que estimulam o colágeno, né? Então, procedimentos que vão lá alertar, vão sinalizar para essas células que produzem colágeno, olha, você está perdendo colágeno, mas vamos acordar aqui para a gente trabalhar e você produzir mais colágeno. E aí ter a firmeza de pele que a gente deseja, né? Então, além disso, é óbvio que a gente sabe, né, Auro, que não só os procedimentos que resolvem todos os nossos problemas, né? Tem muita relação com o estilo de vida. Isso eu acho que é importante a gente falar, porque acaba sendo uma primeira prevenção, né? A pessoa que toma muito sol, não usa protetor solar, não se preocupa, fuma, né? Exatamente. Ingere muito álcool, muito açúcar. A conta uma hora vai vir. E a pele, acho que o que as pessoas precisam entender é que a pele é o maior órgão do corpo humano. Às vezes a gente se esquece disso. Um está mais exposto, né? Você está o tempo todo ali no sol exposto. Enfim, quais dicas a gente pode dar para quem está acompanhando a gente dos cuidados extra estéticos que as pessoas podem ter no dia a dia, na qualidade de vida que podem ajudar? Para prevenir isso, né? Então, tem várias formas da gente preservar esse colágeno, né? Então, vocês comentaram aí a questão evitando fumar, que o cigarro, né? Promove muito radical livre, então acaba envelhecendo a pele. O excesso de sol também, mesma coisa. A gente sabe que atividade física de alto impacto também interfere. Então, eu tenho várias pacientes, né, que às vezes correm 30, 40 quilômetros por dia. Né? Corrida, mas de alto impacto mesmo, né? Não correr ali 2, 3 quilômetros. Meia maratona, a pessoa corre com frequência, né? Exatamente. Você vê que a pessoa ela dá uma murchada, né? E você vê que ela não estimula tão bem esse colágeno, sabe? Você ela tem essa dificuldade. Também? Percebo muito. Mas isso se deve por quê? Por conta, muitas vezes... Consumo, talvez. Do consumo, o estresse mesmo físico, né? Porque não deixa de ser um estresse físico para o nosso corpo, né? E você tem a questão, acho que do impacto também, né? Da lei da gravidade. Também. O negócio que você fica o tempo todo puxando a tua pele para baixo durante um período muito longo de tempo para os atletas de alto nível. Sim, exatamente. E às vezes diário aquilo, né? Então influencia demais. E até o estilo de vida, alguns pacientes às vezes veganos, que diminuem muito a produção de ingestão de proteína, a gente observa também que eles não respondem tão bem, né? Porque a gente vê isso em cicatriz, né? Cicatriz. Você vê paciente que não tem uma nutrição adequada ou hábitos de vida ruim, fuma e tudo mais. Não cicatriza igual, é muito diferente. Sim. Por mais que se tente bater a carga proteica com proteína de origem vegetal, é nítido, a gente consegue observar bem o déficit de cicatrização. Não é igual, né? Não é igual. Não é igual. A doutora Isabela estava falando isso com a gente esses dias, que ela atua na área da nutrologia, né? Sim. A importância, muitas vezes, de suplementar proteína, porque muitas pessoas têm esse déficit e ela é muito importante no organismo, né? Ela estava falando da questão muscular, mas para a pele isso também tem tudo a ver. Tudo fundamental. A ver, fundamental. Então, no meu consultório, quando eu vou estimular o colágeno, eu percebo que o paciente necessita dessa... Para tratar mesmo a flacidez, eu sempre abordo essas questões. Então, alimentação, né, que é fundamental, explicar para ela estilo de vida, que é claro que às vezes a atividade física ali faz tão bem para ela que a gente vai pesar, né? A gente também não vai ser radical, mas dá para você pesar, olha, vamos tentar... ver como que poderia fazer de uma forma diferente para melhorar essas questões, ou senão ela vai ter que entender que talvez ela vai precisar de um estímulo maior para ter uma resposta melhor. Compensaria, né? De uma maneira diferente aquilo que no dia a dia acaba trazendo um malefício para a pele dela. E é interessante, você falou da Isabela, o estímulo de colágeno que a Flávia fala, é importante você ter estímulos e você ter o combustível, né? Não adianta você querer acelerar o carro e não ter gasolina. Exatamente. A nutrição, eu acho que é muito importante para isso, né? Faz muita diferença no resultado. Você percebe, hoje a gente tem um conhecimento de nutrição muito grande, né? E fácil, todo mundo deve ter esse conhecimento aí que vê em vídeo e tudo mais. Existe, você
ou costuma passar para paciente alguma orientação de balanço nutricional? Exemplo, coma 2 gramas de proteína por dia, coma 1,5 grama de carboidrato, tal. Existe isso ou não? Eu não chego a fazer esse cálculo, porque eu sei que a doutora Isabela faz, né, maravilhosamente bem, e ela faz o cálculo por peso, tem todas as regrinhas, mas eu encaminho para a doutora Isabela para ela... Então, mas é prática fazer isso. Sim, para ela... Muito legal. Sim. Isso é muito bacana. É o que a gente comentou, inclusive, na Medicina 5.0, que a gente vem batendo nessa tecla, que é essa integração, né? As pessoas têm que entender que são especialidades, médicos, cada um na sua área, e cada um muito bem focado naquilo, trabalhando em conjunto. Poxa, o resultado vai ser muito perfeito, né? É exatamente isso. Funciona muito. Em relação à água, a gente fala muito que é importante beber água, que a água ajuda muito no organismo como um todo. Na pele eu acredito que não seja diferente. Qual a importância de consumir bastante água? Ela hidrata mais a pele, ajuda a pele a não envelhecer e consequentemente, ficar mais flácida? Com certeza. Na verdade, assim, a pele, a água, ela... de dentro para fora, promove essa hidratação, né? A gente acaba também recomendando cremes, hidratantes, mas não adianta também se você não estiver bem hidratado, né? Então, faz toda a diferença para essa pele. Ela fica muito mais túrgida, né? Mais viçosa, muito mais bonita quando você está com uma pele hidratada. Então, você sabe quanto... Desculpa cortar. Imagina. Você sabe quanto tem que tomar de água por dia? Eu já vi alguns cálculos bem diferentes, mas muito, é bastante. Muito. É de 30 a Vou tomar 50 minha água ml agora. quilo dia. Quilo, né? Uhum. É bastante. É muito difícil. Eu, num dia de trabalho hoje, eu tomei água agora. É que a gente fica no automático, né? Acho que principalmente dentro do centro cirúrgico ali, você não consegue, você está tão concentrado no trabalho que você está executando ali que muitas vezes não dá para parar e sair para beber água, né? Então, a hora que vai acumulando isso ao longo do dia ali. Tanto que tem procedimentos da sua área que estimulam a hidratação, né? Sim, exato. Skin booster, de dentro para fora. Que atrai água para o ácido hialurônico e tudo mais. Sim. A gente consegue também, com os procedimentos, fazer essa hidratação mesmo, de dentro para fora. Puxar água na marra. Olha só. A gente está falando aqui de muitas coisas que as pessoas podem fazer. Até agora a gente falou sobre hábito de vida. A gente não entrou até agora em nenhum tipo de forma de mudar a pele ou trazer elasticidade para a pele. E a gente vai falar sobre isso, dos procedimentos. Então, as pessoas precisam se conscientizar. O hábito de vida está completamente ligado à parte da pele, a parte da saúde, a parte da nutrologia, como a doutora Isabela falou pra gente aqui, né? Uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte: o tipo de pele, ela pode se tornar mais flácida ou menos flácida? Normalmente por cima, não sei se estou falando besteira aqui, mas existe aquela pele seca, mista, oleosa, tem diferença? Tem sim. Tem bastante diferença, e até comparando a pele feminina com a pele masculina, né, a gente já observa bastante diferença, assim. A pele mais, com fototipos mais baixos, fototipos mais altos também interferem. Então, a pele seca, uma pele oleosa, então a gente sabe, pele oleosa, por exemplo, ela tem muito mais glândula sebácea, né? Então, a glândula sebácea, ela gera mais oleosidade e isso acaba tendo uma certa proteção no envelhecimento, né? Então, a gente sabe que as peles mais oleosas, elas enrugam menos. Então, diferente da pele mais seca, né? Ela tem mais tendência a craquelar, a enrugar. Então, tem essa diferença de pele também. A gente observa, né? Etnia. Você já viu o japonês enrugado? Não, a pele deles demoram muito, né? Eles mancham bastante, né? Mas enrugam um pouco. Enrugam um pouco. E os negros também, né? A gente... A Glória Maria faleceu hoje, né? E eu fiquei, assim, espantada toda vez que eu descubro a idade dela. Eu conheci ela pessoalmente, assim. Conheceu? E a fisionomia dela era muito perfeita. A pele era muito lisinha. Quando eu conheci, ela estava próxima ali dos 70 anos já, e a gente se impressionou. Foi em Búzios, a gente estava andando, encontrou com ela, falei, caramba, ela não parece a idade que tem mesmo. Porque a gente, às vezes, tem essa ilusão que na TV, tá extremamente maquiada, tem a televisão, mas pessoalmente, realmente, assim, a pele dela, muito perfeita. E era uma pessoa muito preocupada com a saúde, né? Ela tomava várias pílulas, ela se cuidava muito, né? Ela sempre abordou isso, né? Esse cuidado. Suplementação, né? Putz, esse é um assunto legal de falar, né? Suplementação. Precisa cutucar a Isabela pra gente falar junto disso, porque eu acho que é uma área que mexe tanto na parte cutânea, obviamente, mas tá muito atual e muito bem estudada, não é mais aquela picaretagem, né, que o pessoal achava que era. E você sabe, Auro, que assim, no consultório, quando eu vou, às vezes o paciente me procura para fazer um bioestimulador de colágeno, vamos falar, né, para tratar flacidez.
tratar flacidez vai muito além de só fazer um procedimento de bioestimulação de colágeno. Então, é isso que eu gostaria que os pacientes entendessem, sabe? Dessa importância mesmo. Porque tratar a flacidez, então exige aí, claro, o procedimento vai ajudar muito, vai agregar, mas o estilo de vida que a gente falou, então, tudo que a gente acabou citando por aqui, né? Mas também, tanto os tratamentos tópicos, que hoje em dia a gente tem muita tecnologia nos cremes, nos ativos, né? Muita opção, e nos tratamentos orais. Então, todos esses antioxidantes, né, que esse é um universo imenso, enorme, que ajuda muito na prevenção do envelhecimento da pele, da produção de radical livre. E de 2019 para cá, tem se falado muito dos senolíticos. O que são os senolíticos? São substâncias que protegem a senescência celular, que é o envelhecimento da pele. E antigamente achava-se que era um pouco picaretagem, aquela coisa do ortomolecular de achar que isso não funciona, isso é, né? E de 2019, que foi a primeira publicação, até hoje tem quase 1000 publicações nesse assunto, e eu acho que é o futuro. Eu acredito que vai ser o futuro disso, porque hoje em dia a gente está vivendo muito mais, né? Então, antigamente, você pensar que lá em 1930 as pessoas não chegavam nos 50 anos de idade, né? Hoje em dia a expectativa de vida está em 70. Eu até pesquisei isso porque eu vi que diminuiu com o Covid, né? Era de 78 anos, caiu para 74. 4 anos mudou? 4 anos com o Covid. Bastante, hein? Muita coisa, né? Bastante. Mas a tendência, acredito que quando a gente estiver lá com os nossos 80 anos, eu acho que vai ser viver 100 anos. E o que é mais interessante é assim, muda a expectativa, então está vivendo mais tempo, só que a gente está vivendo em condições mais complicadas. A gente tem mais poluição, o sol, os raios solares estão cada vez com mais carga, sim, que prejudica a pele, ou seja, a gente está vivendo mais tempo numa situação mais complexa. Então, a gente tem que triplicar o cuidado. O cuidado, exatamente. Mas o cuidado está muito estudado, né? Exatamente, muito. E as tecnologias, a ciência, né, evoluiu muito. Então, eu acho que a gente tem que pegar isso a nosso favor. Tem um negócio que chama NAC, conhece? N-acetilcisteína. Eu tomo NAC, e tomo além de outras coisas. A N-acetilcisteína é um antioxidante dos estudados, um dos antioxidantes que retarda o envelhecimento celular. A gente tem algum... Eu percebi do tempo que eu tomo NAC para cá, melhora de cabelo, melhora de unha. O NAC é um senolítico. Então. Eu nem sabia que tinha isso, não. A quercetina, a berberina, enfim, tem vários antioxidantes que são senolíticos, né? Vamos traduzir para quem está acompanhando a gente. O que é um antioxidante? O que ele faz? Qual que é a função dele no organismo ali? Então, ele previne a oxidação das células, né? Por isso que a gente chama de antioxidante. Então, a gente sabe que com o envelhecimento, com a poluição, com a radiação solar, cigarro, o estresse do dia a dia, a gente tem uma produção de radical livre, que é o que faz a degradação ali das células, muito aumentada. Então, a gente usar antioxidantes faz com que a gente tente controlar um pouquinho ali, né? Um pouco melhor essa produção de radical livre. Então, basicamente, acho que de uma forma fácil de entender, seria mais ou menos isso. É o que evita a célula enferrujar. Vamos pensar em oxidar como enferrujar. Exato. Né? Os oxidantes, eles enferrujam a célula, lesam a célula, machucam a célula. LDL, um colesterol extremamente oxidante, que lesa a célula de vaso, por exemplo, endotelial. E aí você fazendo um acompanhamento e tomando... Você diminui a atividade oxidativa dele. Bacana. Doutora Isabela estava falando para a gente em relação a algumas formas de suplementar e a importância disso ser feito com acompanhamento médico. Eu acho que cabe aqui a gente reforçar isso, né? Porque ela estava falando, inclusive, que tem pessoas que às vezes começam a tomar polivitamínicos ou tomar algum tipo de medicamentos e... Por conta própria. Às vezes a vitamina da pessoa já está ok e ela acima também faz mal. São as hipervitaminoses. Hipervitaminoses são tão graves quanto as hipovitaminoses. Né? Hipervitaminose C, por exemplo, ela causa um escorbuto, que é a falta de vitamina C, muito mais grave do que o escorbuto. Sim. E está numa onda de tomar vitamina sem prescrição por causa da ideia de suplementação, que é perigoso. Então, a gente fala muito da vitamina D, né? Muitas pessoas falam muito dessa vitamina e, assim, a grande maioria acha, do verbo achar, que eu tomo pouco sol porque eu fico muito dentro de casa, então falta vitamina D, eu vou na farmácia e tomo. Sim.
A gente podia falar um pouquinho sobre isso para a pele. Realmente, a falta, ela pode, de alguma maneira, trazer problemas para a nossa pele? O excesso também pode? É uma das vitaminas que mais atrapalham? A pele é uma das vias iniciais da produção da vitamina D. De absorção. Da produção mesmo. A vitamina D, ela é essencial para o nosso organismo. Eu acho que ela é até erroneamente chamada de vitamina, né? Porque hoje em dia a gente sabe que ela é um pró-hormônio. Então, ela tem uma função muito mais importante do que simplesmente uma vitamina, né, no nosso organismo. Então, ela tem função para vários órgãos do nosso corpo. Enfim, acho que para a grande maioria, mas para coração, para ossos, para intestino, para pele. Então, ela é importantíssima estar sintetizada, né, no nosso organismo. E o sol é uma forma da gente conseguir essa produção. E como chegar nesse equilíbrio? Porque o sol é muito bom, mas a gente recebe através da absorção da pele. A pele exposta ao sol há muito tempo também é perigoso porque a gente envelhece. Qual seria a dica para quem está aqui? Pode tomar sol, não pode? Passa protetor, não passa? Acho que essa é uma grande dúvida, né? Me corrija se estiver errado. O problema é que o melhor sol para estimular a produção de vitamina D é o sol que faz mal. Né? É o sol que tem mais... o VA, o VB, né? Na verdade, assim, é realmente uma questão delicada, porque principalmente nós dermatologistas não orientamos fazer a exposição solar crônica, o uso da exposição por conta de todos os malefícios que já estão muito bem documentados e, assim, isso é indiscutível, apesar de muita gente, às vezes, questionar, né? Mas... o que eu costumo falar para os meus pacientes foi até um jargão da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que você pode se bronzear, mas não se queime. Então, assim, uma pele com fototipo baixo, fototipo 1, 2, que tem facilidade para se queimar, não vai bronzear, entendeu? Então, essa pele, ela precisa de uma proteção intensa, não tem como, ela vai precisar proteger. Aquele pessoal que fala, eu vou pra praia, mas eu nunca tô bronzeado, eu fico no máximo vermelho, ou seja, ficou vermelho, queimou. Exatamente, é dano pro DNA da pele, é risco para câncer de pele. E o problema maior dessas queimaduras é o risco de câncer de pele do tipo melanoma, que são os cânceres com mais letais aí, né? E que têm risco de metástase. Então, são... por isso que a gente defende tanto o uso da proteção solar, né? Isso desde criança. Isso. Né? Porque a mutação o acúmulo de mutação genética que o sol causa na pele desde o comecinho, desde criancinha, vai dar as lesões quando ela tiver 40, 50 anos. Exato, porque as lesões são cumulativas. Exatamente. Né? Então, a gente precisa do sol, obviamente, mas tem que se proteger. Então, se você tem uma facilidade de se bronzear, então você pode proteger, passar um protetor ali e pegar o sol. É claro que para a gente ter a produção de vitamina D, essa exposição deveria ser diária, e isso é muito pouco compatível com a nossa vida, né? A não ser que a pessoa trabalhe ali exposto ao sol, enfim. Mas a gente orienta, nesses casos, fazer a suplementação, né? Que é a forma melhor aí da gente conseguir repor essa falta de vitamina. E dentro da realidade, eu acredito que é a forma mais segura, né? Também, porque mais você não está exposto, você consegue absorver a vitamina através da suplementação e não está correndo tantos riscos. E a gente sabe, existem trabalhos mostrando que hoje o nível de vitamina D que você tem que ter, em geral, são níveis superiores ao limite laboratorial. Isso. E eu tenho certeza, a gente medir vitamina D, se a gente não repor, eu reponho. Mas se a gente não repuser isso, nossa vitamina D ela não vai estar boa aos parâmetros atuais. Exatamente. Uma vitamina D boa de adulto é 90, 80, 90. Exatamente, né? Isso. E não consegue isso sem suplementar. Não consegue. Seja, o que eu costumo falar para os meus pacientes é que, assim, muitas vezes aquele valor de referência de 30, né, que acima de 30 que a gente fala que está ok, muitas vezes ele está ok, o cardiologista vai falar que está ok, e está ok para o coração, ali para o intestino, para os ossos, mas a pele é diferente. Pele, cabelo, unha. A pele menos, mas, por exemplo, cabelo e unha são órgãos não vitais. Então, o nosso organismo é muito inteligente. O que ele vai priorizar? Ele vai priorizar o coração ou ele vai priorizar o cabelo? Ele vai priorizar o coração. Então, para você conseguir
que você tem a vitamina D para o seu cabelo, você precisa ter mais, entendeu? Então você precisa estar um pouquinho acima. Muitas vezes aquele parâmetro que a gente olha ali é o que você precisa, o mínimo básico para estar com o organismo funcionando bem. Exatamente. Mas também a gente não deve aí aumentar acima de 90, 100. Não é esse nosso... São as hipervitaminoses. Que esses são os riscos. Por isso, precisa acompanhar. Tem que ter o acompanhamento médico. Perfeito. Legal, né? É muito legal entender isso, porque às vezes a gente fica com 3 anos atrás, 4... A gente não escutava falar de suplementar muita coisa. Até tinha uns caras que falavam, mas não era tão frequente, né? É verdade. E hoje eu acho que está ficando mais acessível também. As pessoas conseguem fazer esses exames de uma forma mais prática, conseguem ter acesso a esse tipo de informação, conseguem suplementar. Não é uma coisa que... Antigamente era coisa de atleta de alto nível que conseguia fazer uma bateria de exames completas e acompanhar a vida. Hoje... É importante que todo mundo que consiga puder fazer, porque é qualidade de vida mesmo, né? Exatamente. E eu observo assim, a maioria dos médicos tem solicitado vitamina D. Então, você vai no ginecologista, o ginecologista solicita. Você vai no cardio, ele solicita. Você vai no nefro, ele solicita. Você vai na endócrina, solicita. Na dermato. A ideia se espalhou, né? Exatamente. Aproveitando que a gente está falando de vitamina, quais são as principais em relação à pele, à flacidez? Quais são as vitaminas? Porque tem muito que a gente vê que o pessoal passa, né, em creme, o tópico, também tem aquelas que ingerem. Quais que são as voltadas mesmo para a pele? Uma que a gente fala muito, né, que é de uso tópico, que se confunde com a questão de uso oral, é a vitamina C, né? Então, a vitamina C, ela, da forma oral, ela tem um tipo de benefício, né? E no seu uso tópico é outro tipo. E que, na verdade, assim, o uso tópico da vitamina C é em busca dessa antioxidação da pele que a gente fala, né? Então, é mais para prevenir o envelhecimento. Diferente aí do uso oral, né, da vitamina C, que é mais para prevenir... resfriado, né? É a mesma vitamina que é absorvida de forma diferente. Da maneira como ela é absorvida, ela também traz um benefício diferente, é isso? Exato, exatamente. E é interessante, o paciente a gente opera paciente que faz suplementação com essas vitaminas, existe uma certa flacidez da pele, só que você vê que é uma flacidez corrigida. Então, eu tenho oportunidade de ver alguns pacientes que chegaram há 2 anos atrás, 3, com flacidez, operei, continuou com um pouco de flacidez e começou a fazer suplementação. Melhora a flacidez. Porque é muito... Eu sempre falo para o paciente, eu tento explicar isso da seguinte maneira, Flávio, vê se você está de acordo. Eu falo que flacidez é uma característica da pele, intrínseca da pele. Se eu tirar 5 centímetros de pele, 7 centímetros de pele, esticar, vai ficar esticado? Vai, mas vai tratar a flacidez? Perfeito. Não, Exato. Porque a flacidez é da pele. Então, isso é muito comum em pacientes que perderam muito peso, de qualquer maneira. O paciente, a gente tira todas as sobras de pele, arruma tudo direitinho. Só que se a barriga está esticada, só que se você pega e puxa, a pele é flácida, ela vem para frente, não é sobra de pele. É uma característica de alguns tipos de pele, seria isso? Isso, a flacidez é da pele, é intrínseca. O que eu tento pôr na cabeça é que tirar pele não trata a flacidez. Exato. Tirar pele trata excesso de pele. No rosto é muito difícil de explicar isso para paciente, né? Mas isso é muito importante, porque as pessoas acham que vão fazer uma cirurgia, uma ritidoplastia, e vão ficar com a pele dura, com tudo resolvido, né? E, na verdade, você precisa continuar o tratamento dessa flacidez, porque a pele, ela tá flácida, então você tem a necessidade desse tratamento contínuo. Vocês têm um olho muito clínico, mas pra gente que não tem esse olho clínico, quando que a gente olha e fala assim, poxa, isso aqui ainda dá para tratar porque é flacidez, isso aqui já é excesso? Porque deve ser muito tênue ali a linha entre entender... Tem casos que são muito visuais, mas tem casos que são fáceis de ser avaliados, né? Quando eu falo em rosto, é muito interessante, eu estimulo a paciente, né, a fazer isso. Eu falo que a gente vai tratar a estrutura da casa, mas a gente não vai colocar o acabamento. O que é o acabamento? É a pele. Né? Não adianta a gente fazer tudo, puxar tudo e não trata a pele. Né? A pele é importante porque vai tratar a flacidez, que ela vai achar que é sobra. Exato. Ainda, mas não é. É a pele dela que é flácida. Você conseguiu entender a diferença de flacidez e excesso? Sim. É difícil de entender essa diferença quando você fala para o paciente. Né? Tem regiões que a gente percebe que a pele tende a ser mais flácida, né? Aqui na parte do rosto, por exemplo, a gente vai para o pescoço, normalmente a gente percebe que a pessoa, quando ela envelhece aqui,
fica muito mais flácido, mão. As regiões também têm a ver, por quê? Por causa do tipo de pele naquela região ou porque determinadas regiões ficam mais expostas ao sol? Como que funciona isso? Então, na verdade, assim, por exemplo, duas regiões que entregam a idade que a gente costuma falar é mão pescoço e pescoço, e mão. né? Então, são duas regiões que realmente envelhecem mais rápido. Tem ligação com a questão das glândulas sebáceas, que a gente tem menos nessa região. Então, novamente, aí, né, a gente percebe um envelhecimento maior. Mas também, por exemplo, no pescoço tem várias outras questões relacionadas, né? Então, no pescoço é bastante complexo o tratamento, né? E o cirurgião plástico, eu acho que entra muito bem nessa questão, porque a gente tem a questão muscular, a gente tem a questão da gordura, que ocorre um acúmulo, né, principalmente nessa região submentual, que a gente chama, aqui embaixo aqui do queixo, né, que fica aquela papada, então tem a gordura e tem a flacidez da pele. Então, só para você entender, a gente tem um músculo aqui que ele recobre todo o nosso pescoço, que ele é inserido aqui na mandíbula, e a gente chama ele de platisma. E ele é um músculo que com o tempo, a gente tensiona muito, a gente fala, a gente faz força, a gente puxa. E isso vai tracionando e trazendo esse pescoço para baixo, o rosto para baixo. É uma área que e a gente o contorno mexe demais. Então, você acaba perdendo todo o contorno do rosto por conta disso também. Além disso, tem a questão da gordura, que se acumula mais nessa região, e aí a flacidez da pele propriamente dita, né? Então, tem muitas questões que precisam ser abordadas para tratar pescoço. Por isso que eu sou tão, assim, pescoço tem que ser tratado, e quanto antes, melhor, porque é um local difícil de tratamento. É difícil, porque quando, por exemplo, o platismo, ele perde a força de sustentação, aí é uma roda, né? Vai continuando. Perde a sustentação das glândulas submandibulares, elas descem, aumenta o volume. Perde a sustentação de dois músculos centrais, chamados digástricos, mostra volume de digástrico. Então, você vai piorando a situação. Aí, é muito interessante, porque você fala, então o pescoço é por esse motivo que ele envelhece. Mas por que a pele do pescoço envelhece mais do que a pele do rosto? Eu tive uma professora, Alessandra Haddad. Sei. Uhum. Ela falava que é o seguinte, a paciente que quer economizar, a paciente que só passa creme no rosto, esquece o pescoço. Protetor só no rosto. Então, né? chega com 50, 60 anos, o rosto tá branco, lindo, bonito, o pescoço tá tudo pipocado, com poiquilodermia e tudo mais, né? Inclusive na mão. Então, a orientação, ela sempre fala, o que você passar no rosto, você passa no pescoço, passa na mão. Já tá aqui, é tão mais simples, né? Já finaliza ali com o restinho que sobrou do protetor. Você tem que tratar o rosto e o pescoço, e a gente estende até pro colo, como se fosse o rosto. Você vai passar aqui mais um pouquinho, estica, né? Pra baixo. Não esquece, o colo, acho que principalmente para mulher, que muitas vezes a roupa deixa um pouquinho mais exposto ali ao sol, é importante. Você já viu aquele pescoço tudo meio vermelho? Às vezes parece que faz até umas dobras aqui, né? Da pele, ele fica vermelho. Ela chama poiquilodermia. Isso, né? Poiquilodermia de Sivate. É difícil de arrumar aquilo, né? É difícil. Traduz pra gente o que significa. É o nome que deram para aquela marca. Na verdade... O vermelho, né? Fica até uma sombra aqui por conta do pescoço, aqui fica mais esbranquiçado e o paciente vem com aquela vermelhidão lateral aqui, ó, e que tem tanto pigmentação quanto vaso, elastose, né? E elastose solar por conta do dano solar, né? Mas tem tratamento. E tem tratamento. Então... a gente falou interessante. Para quem está escutando, não passo nada, o rosto, só protetor solar. Passa no pescoço também. Desce rosto, aqui, pescoço, ó, mão, pescoço e colo e já passa na mão. Né? É mais um segundinho só. É rapidinho e Exatamente. um benefício tão importante, né? Você vê senhoras que falam, o rosto tá lindo, perfeito, e você olha tudo com aquelas manchinhas marrom da mão, né? É isso, é que ele esqueceu da mão, né? A doutora Flávia falou uma coisa que me chamou a atenção. Aqui acumula certa gordura, a gente vê que normalmente a gente chama de papada, né, de uma forma mais simples e tal. Quando é feita essa cirurgia para retirada de gordura, doutor? Que normalmente você vai lá, leva o paciente para o centro cirúrgico, faz a retirada, seja aqui ou em qualquer outra parte do corpo. A tendência, quando retira a gordura, é trazer uma flacidez de pele, porque aquela região fica esvaziada e a pele tende a ser mais flácida, ou alguns procedimentos estimulam o colágeno e aquela região pode ter um retorno positivo? Quando eu avalio esse ângulo, que é o ângulo cérvico-facial, a gente tem que avaliar algumas coisas, como, por exemplo, posicionamento do osso hioide, que é um ossinho que fica aqui, se ele é mais anteriorizado ou não. Essa é uma coisa. Segundo, excesso de gordura. Terceiro, estruturas que estão caídas, pitóticas, como glândulas submandibulares, próprio músculo digástrico. São situações que exigem tratamentos diferentes. E excesso de pele, obviamente.
Então, dependendo do diagnóstico do ângulo serofacial, você indica tratamento. Exemplo, uma paciente que tem uma papada que você vê que tem sobra de pele importante, tem gordura, você não consegue nem avaliar direito o ióide, tanto excesso de pele e gordura. Se você só fizer a lipoaspiração extremamente agressiva naquela região, vai sobrar pele. Você tem que fazer o tratamento do excesso de pele com uma cervicoplastia, com um neck lift, que se fala, né? Agora, quando você observa a paciente, você deve ver muito isso. Fala, eu quero ter o pescoço certinho. Aí você olha, a pessoa tem glândula submandibular para baixo, ocioide anteriorizado. Aí você tem que colocar os limites para aquela paciente, porque ela não vai ter o pescoço que ela quer. Anatomicamente não tem como. Pode arrancar gordura, pode fazer tudo, as bioestimulação lá que a Flávia faz. Não vai dar, porque é anatômico, é ósseo e muscular. E isso não tem também como resolver em cirurgia. Não. Desculpa, eu sou leigo aqui, a minha ideia é justamente trazer o que as pessoas em casa estão pensando. Lógico. Porque a gente sabe que algumas cirurgias, eu já ouvi falar, principalmente de abdômen, se coloca uma telinha, amarra o músculo, volta ele ao normal. Nessa região você não consegue mexer nessa musculatura, é perigoso. Até consegue. Hoje em dia tem tratamento de glândula submandibular, se retira a porção da glândula, se retira a porção de músculo de gástrico, de gordura mais profunda. Então você precisa avaliar. Mas se a alteração é óssea, é uma alteração anatômica de posição importante, é muito difícil você conseguir ter um ângulo que a pessoa quer. E é hora de pôr o limite, né? Você precisa falar, ó, dá para fazer isso, só que não vai ficar assim, 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 essa. É importante lembrar também, eu não sei se isso é ou não real, até aproveitar para tirar a dúvida aqui. Quando as pessoas fazem lipoaspiração ou alguns tipos de procedimento invasivos, existe uma estimulação do colágeno naquela região normalmente ou não? A tendência é que não estimule tanto. Naturalmente existe. O próprio trauma da lipoaspiração local estimula a produção de uma fibrose, não digo nem de colágeno, mas a própria cicatriz no local da lipoaspiração faz a pele colar, né? Faz a pele colar, não que cria colágeno. Né? Agora, existem tecnologias que estimulam o tensionamento de fibras de colágeno da pele, atualmente, Renuvium e tudo mais. Né? Sai de frequência. E seria legal isso, então, o paciente que fez ali uma lipoaspiração, ele ia até o médico dermatologista dele para saber agora no pós-operatório o que eu posso fazer para estimular a pele e ter um resultado ainda mais interessante. Dá para fazer essa casadinha e ter um resultado melhor? Sem dúvida. Tem no intraoperatório o Renuvium, Sim. Né? Existem limitações hoje do Renuvium, limitações grandes que a gente tem que saber indicar corretamente, mas de pós-operatórias, radiofrequência funcionam muito bem. E o que, né? que seria o Renuvium? Só para a gente não deixar Renuvium passar. seria um ultrassom que ele causa uma lesão da gordura de uma maneira controlada e um estímulo na pele, na parte profunda da pele, que tensiona algumas fibras da pele para deixar ela mais firme. Em resumo, falam que aumenta a aderência da pele. Então, teoricamente, ele ajudaria nessa firmeza da pele. Tratar uma flacidez da pele. A gente fala muito de bioestimulador, né? E aí a minha dúvida fica, porque tem muita coisa nessa área hoje, Sim. muita coisa nova. Aí o pessoal fala do Botox, que ele paralisa ali a ruguinha e você não vê a ruguinha. Aí tem uns que são melhores porque eles ajudam a tratar a pele e trazem uma forma preventiva para a pele ficar melhor. Existe isso mesmo? Como que funciona esse mundo, essa gama aí para a parte da flacidez? Então, na verdade, a toxina botulínica ela não trata a flacidez, né? Tanto que uma coisa que acontece muito no consultório do dermatologista, do cirurgião plástico também, é o paciente fazer a toxina botulínica, que é um tratamento para rugas dinâmicas, ou seja, rugas de movimento. E aí, com o tempo e com o envelhecimento da pele, as pessoas notam que elas perdem, por exemplo, nos pés de galinha, elas perdem o resultado. Mas não é que perde o resultado, elas começam a ter flacidez naquela região que não é tratada com a toxina botulínica. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não pega meu botox aqui. Não é que difícil não de pega. explicar isso, né? Difícil, porque pegava quando elas eram mais jovens, porque não tinha flacidez. E aí agora não pega, então parece que o botox não está fazendo efeito. Porque não é isso. Aplica o botox, você olha para a cara da pessoa, teoricamente naquela região nada enruga, a primeira ligação que você faz é assim, bom, a minha flacidez está resolvida, a minha pele está esticada. Mas não é flacidez aquilo você paralisou alguns músculos para ele não ficar fazendo aquele movimento e não mostrar a ruguinha, é isso? Exatamente.
E aí, para essa parte das ruguinhas, o que acontece, então, quando a pessoa aplica lá, ela não tem a flacidez de pele, a ruguinha não aparece. Aí, com o tempo, ela vai aparecer isso? Exatamente. Com o tempo, vai tendo flacidez nessa região, né? Porque é muito comum flacidez da pálpebra, principalmente porque é uma pele muito fina, então e a mexe gente pra nota, caramba, né? Movimenta muito. Exato. Então, é uma das primeiras, nos sinais de envelhecimento, aí, nos fins de 20 e poucos anos, começo dos 30, os pacientes já começam a perceber flacidez nessa região. Então, o Botox, às vezes, não tem esse resultado esperado. E é aí que a gente precisa entrar com os procedimentos que estimulam o colágeno para melhorar a flacidez. Que seriam os bioestimuladores. Daí nós temos os bioestimuladores, só que eles não podem ser aplicados na região dos olhos. Então, a gente tem outras tecnologias. Então, dá para fazer os fios de PDO, que estimulam o colágeno. Dá para fazer radiofrequência microagulhada, né, para tratar essa pele, para estimular o colágeno dessa pele. Dá para fazer laser para essa região também, para estimular o colágeno dessa pele e melhorar a firmeza dessa região. É uma região que exige muitos tratamentos e ela é delicada para tratar. Tem muita tecnologia para isso, né, Flávia? Tem muita. É muito interessante, porque é uma gama de coisas, né? Uma gama de coisas. Em relação a cremes dermatológicos para essa região, também funciona? Funcionam. Eles não tratam flacidez, que é isso que muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Eu vou passar aquele creme para tratar a flacidez. Não vai. Você consegue melhorar a qualidade daquela pele e até retardar o envelhecimento. Por quê? Porque quando a gente dorme, por exemplo, você já viu como a gente fica quando a gente dorme? É uma loucura, né? A hora que a gente acorda, que você olha no espelho, que você se vê todo amassado, você fala, meu Deus do céu, eu fiquei 7, 8 horas nessa posição amassada. Então, imagina que você durma 8 horas por dia, é 1/3 da sua vida dormindo, é 1/3 da sua vida amassando esse rosto. Então, a gente observa que acaba fazendo o quê? Dobrando aquela pele, né? No ato de dormir, né? Aquelas rugas do sono que a gente chama. E aí vão formando essas rugas. Então, se você não tem uma pele... Imagina você com a pele seca, sem hidratar, sem estar com creme. E aí essa pele dobrar, ela vai craquelar. Igual uma folha de alumínio. Uma folha, dobra, exato. desdobra. Na hora que marca, não Quebra, sai mais. Não sai mais. Tem casos de vincos que ficam profundos, né? A gente costuma falar que quebrou, realmente fraturou a pele. Então, quando você hidrata, você diminui esse craquelado, vamos dizer assim, né? Quando está hidratada essa pele, ela tende a voltar de uma forma melhor à origem, né? Então, por isso que é tão importante os cuidados. Tem gente que antes de dormir se prepara completamente, né? Passa creme, coloca coisa no olho, um monte de coisa. Ajuda, de alguma forma, esses cremes para dormir? Tem alguma ligação passar a noite pelo fato de que você vai ficar muito tempo ali na mesma posição, tal? Ou é mais por conta de raio solar? Porque muitos desses cremes, eles não podem... Você não pode se expor ao sol. Tem noturnos, né? Sim. Sua área. Na verdade, assim, a gente até brinca, né? Porque, assim, você tem que tirar a maquiagem para dormir, né? E por que quando você tá na balada à noite, você tá de maquiagem e tá tudo bem, né? Até as pessoas brincam, mas e aí? À noite não tinha que tirar a maquiagem também? Mas, na verdade, é assim. A nossa pele, a gente tem, né? Nosso organismo tem aí o ciclo circadiano e aí o que a gente prioriza nos tratamentos diurnos aí são tratamentos que vão prevenir o envelhecimento. Então você, no seu dia a dia, é o estresse da sua vida, é a poluição, é o cigarro, que se não é o seu, é de outra pessoa, é a exposição solar. Então tudo isso que vai produzir radical livre. Então você vai o quê? Priorizar os antioxidantes para evitar aí, para tentar prevenir o envelhecimento dessa pele. À noite é o momento que você vai descansar. Então, nesse momento, você precisa de cremes que vão fazer renovação dessa pele. Então, é um momento importantíssimo. Então, é o que eu costumo falar. Depois do protetor solar, que é o principal anti-aging aí da pele, vem os tratamentos noturnos, que é nesse momento que você está recuperando, que você consegue... com que esses cremes façam a sua ação e a pele consiga absorver tudo isso que eles têm para oferecer. Então, é um momento aí que você deve realmente priorizar. Importantíssimo. Os tratamentos noturnos, eles são importantes, então. Não são mitos, não. Não, de jeito nenhum. Eu não faço. Eu sou muito ainda não relaxado precisa, né, Aura? Tá. Você faz. Homens são mais... Não faço. Sou meio preguiçoso com isso. Precisava melhorar. Inclusive, tem uns cremes que o pessoal pede para passar e às vezes, como eu acordo muito cedo, eu falo, nossa, vou ter que lavar o rosto com água muito gelada logo cedo. Não, deixa quieto que eu dá para tirar com água morninha. Eu vou te dar uma dica depois. Eu quero.
É mito ou você tem algum fundamento sobre o uso do gelo na pele? Principalmente do rosto. Eu já ouvi falar que principalmente para olheira, que o pessoal às vezes pega a colher ou pega o gelo, coloca no guardanapinho, coloca aqui no olho porque ele é vasoconstritor, né? É, vasoconstritor. Mas Exato. assim, algum princípio diferente, assim, que eu nunca escutei falar. Na verdade, a gente acaba usando, às vezes, até nos procedimentos ablativos, né, que tem um dano térmico muito grande, a gente quer, às vezes, diminuir o edema, diminuir a vermelhidão, você pode usar. Mas na rotina, assim, de lavar o rosto com água gelada, nada disso. Na verdade, não é bom usar água quente, né, no rosto. Porque tira todas as ceramidas da pele, toda a proteção ali de óleo, que é de ácidos graxos, né? Que são substâncias oleosas que protegem nossa pele. Mas em termos de usar o gelo, água nada gelada... de muito específico. Inclusive, a água quente não é recomendada nem para banho, né? Até tem pessoas que tomam banho com água muito quente depois. É por esse motivo. E a gente está caminhando para o final do podcast. Tinha mais trocentas perguntas aqui, mas a gente vai fazer todas elas. A doutora Flávia vai voltar, já está intimada, doutora Flávia. Posso fazer uma analogia? Lógico. Uma analogia interessante, que eu também escutei algum professor meu falar, eu não lembro quem exatamente, e eu de vez em quando uso isso com o paciente, relacionando cirurgia e dermatologia. Imagina o seguinte, você chegou na consulta comigo, você é uma peça de roupa lavada, acabou de lavar, você está limpa, beleza, está em ordem, só que você está toda amassada, né? Quando você pendura ela no varal, ela vai ficar reta, vai melhorar e tudo. Eu falo que isso é a cirurgia. Agora, a pessoa, depois que passa a roupa, isso é a cirurgia com a pele tratada. Eu faço essa uma analogia quando chega pacientes que acham que a cirurgia vai resolver o rosto e está com a pele que não condiz com a cirurgia. Então, eu ponho essa analogia e é verdade, porque a cirurgia resolve muita coisa no rosto, obviamente. Só que é uma peça de roupa recém-lavada e seca que você veste. Ela vai estar jóia? Vai estar, mas vai estar tudo amassada. Não foi passado, né? Não foi tratada. Você fazendo ali depois um acompanhamento com o dermatologista, cuidando direitinho, você vai ter um resultado muito melhor da cirurgia, né? É outra coisa, né? O que a gente pode dar de dica pro pessoal que acompanhou a gente até agora, que está aqui Passar creme assistindo. No pescoço. Passar creme no pescoço, lembrar nas mãos. Do filtro solar, do filtro solar. Nessa região. É basicamente isso. Os cuidados que a gente falou aqui e tentar se expor o menos possível ao sol, sem proteção, enfim. Quais são as principais dicas que a gente pode dar para o pessoal evitar esse envelhecimento da pele? Eu acho que o principal aí, João, é realmente os pacientes terem a consciência da importância do filtro solar. Eu acho que proteção solar é fundamental aí para quem quer prevenir o envelhecimento da pele, né? Lógico que o sol é bom, a gente já discutiu isso, mas se você busca envelhecer bem, ter uma pele bem cuidada, eu acho que é o primeiro passo, tá? Não adianta você fazer os melhores procedimentos, investir nos melhores cremes, se você não usa seu filtro solar. Então, eu acho que é o primeiro passo que eu acho que a gente tem que deixar para as pessoas, né? E, obviamente, ter um acompanhamento com o médico para você poder gerenciar o seu envelhecimento. Eu falo isso para os meus pacientes. A gente vai viver muito, se Deus quiser, né? E com sorte a gente vai viver muito e eu quero envelhecer, ficar bem velhinha, mas eu quero estar bem, eu quero me sentir bem ao olhar no espelho, porque isso é saúde, né? Saúde mental, saúde física, né? A sua autoestima, você está feliz com o que você olha, com o que você vê no espelho. Então, eu acho que ter alguém que possa te ajudar a gerenciar o teu envelhecimento vai fazer muita diferença lá na frente. Então, procure um médico que você confie, que você tenha, né, um bom relacionamento para cuidar de você nesses momentos. Poxa, acho que essa dica é melhor impossível para a gente encerrar, então. É isso aí, foi muito legal. Show de bola. Conversa fácil, né? Pois flui, né? É legal. Bom, a nossa conversa aqui, a gente tem que encerrar porque o podcast tem um tempo, mas a nossa conversa aqui vai continuar porque eu fiquei querendo saber muita coisa bacana. Falei que o João, ele vai pegar o celular e vai pensar, como que chama? Care Night? Skincare Night? Eu quero saber desses procedimentos aí. E quem quiser também, deixa aqui embaixo nos comentários os tipos de procedimento, o que quer saber, que a gente vai abordando aqui, vai tirando a dúvida de todo mundo, né? Com certeza. Doutora Flávia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi muito bacana. Foi ótimo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Auro. Obrigadão mais uma vez. Um abraço. Show? Pessoal, é isso então. A gente vai ficando por aqui. Como eu falei, o papo fluiu muito tranquilamente, foi muito gostoso. Continuam várias dúvidas,
porque é um assunto que tem aí para muitos e muitos episódios. Então, deixe seu comentário aqui, deixe a sua dúvida, manda sua pergunta, sugiram temas de programas que a gente está aqui para trazer informação de qualidade na área de saúde. Ative o sininho aqui do YouTube, que é importante. Quando tiver conteúdo novo, vocês vão receber. E também sigam a gente nas nossas plataformas, Instagram, Facebook, que a gente está lá para ir conversando com vocês e trazendo mais informações aqui no podcast. Até o próximo.